Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Boa noite, Mari. Boa noite, Clara. Boa noite, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindas, né, a esse momento, esse segundo momento, programa Mulheres, né? A gente vai aproveitar que vocês estão aqui conosco. Continuem, né? Aproveito para pedir para vocês compartilharem essa live com o grupo da família, dos amigos, né, do trabalho. Convide as mulheres, os homens também para estar conosco nessa noite de bênção, de graça, né? E vai dando seu like também, não deixe de dar seu like, né? Interaja com a gente. Temos hoje uma noite especial, né, com convidados especiais. Então, vai interagindo, mandando aqui mensagens, que eu vou lendo ao vivo para vocês. E eu já quero dar uma boa noite especial aqui para as minhas irmãs que estão ligadinhas aqui conosco. Ao vivo é assim, né? Deixa eu atualizar aqui um minutinho. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui o chat. Quero dar uma boa noite especial. Eu já vi aqui que ela está conectada desde cedo para minha sogra Renilda. Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite para minha mãe também que está aqui, a Sara Silva, o Alan Albuquerque. Para Rita, nossos irmãos de comunidade, Pati Leal, Eliane Dias, Elieda, Rosemary Xavier. Boa noite para Érica Martins, Aline Moretti, Tati Freitas, Jennifer Rafaela, nossa irmã Claudinha Correia, Natiele Damásio, Rafa Franco, Dora Lima. Boa noite para Lani, que está conectada com a gente hoje, Cristiane Silva, Kátia Patrícia, Maria José, boa noite, Zélia, boa noite, Maria José Moreira, Izenildes, boa noite, Solange, boa noite, Cláudia Câmara, boa noite, Fabrício, boa noite, Zuíla, Fabiana Goulart, sejam bem-vindas, minhas irmãs, Luceni, Jaqueline, Cristiane, muito bem-vindas. É uma noite de muita graça e eu já quero convidar todas vocês. Teremos uma programação nesse fim de semana. No dia 18, sexta-feira, teremos o último dia da novena, né, presencial, com adoração. Então, você que está acompanhando a gente online, está convidada a estar conosco sexta-feira presencialmente, fazendo o que a gente mais gosta, adorando a Jesus, né? Nesse último dia de novena, não é uma bênção? Venha e traga também outros casais, né? Podem, você que não é casal, mas que queira também estar aqui adorando, é muito bem-vindo, tá, meu irmão? Será às 8 horas, nossa cantina vai estar funcionando e os divininhos também. Vamos ter nossas irmãs aqui cuidando das nossas crianças. E no sábado teremos a nossa noite de petisco, né? Vai ser uma noite de muita alegria, muita diversão. Então, convide seus irmãos para estarem aqui conosco. Amém, meus irmãos? Vamos... teremos o Kairos. Eu vou deixar por... Meu ponto está me lembrando. Teremos também o Kairos de cura e libertação no dia 27 de novembro. Vai ser um dia inteiro, né, de 9h30 até o fim do dia, às 17 horas. Teremos a nossa cantina também, almoço, divininhos, a nossa loja. Teremos muitas graças e muitas bênçãos acontecendo aqui também conosco. Então, venha, participe. Vai ser um dia muito bom para estarmos reunidos, né, nessa convivência fraterna. E, Clara, qual é mesmo o tema que eu... Somos filhos da luz e não das trevas. Somos filhos da luz e não das trevas. Olha forte, né? Tema forte. Então, está dado o recado, vocês estão convidados a estarem conosco todos esses dias. No fim do programa, eu dou uma lembrada a vocês.
Amém, meus Isso irmãos? aí. Na semana que vem a gente vai abrir as inscrições, né, para o Kairos. Mas você já pode ir compartilhando essa informação também aí com as pessoas. Boa noite para irmã de Muriaé, já está aqui ligadinha, Cristiane Silva, né? De Muriaé, sempre coloca aqui para a gente também. Boa noite, minha irmã. A mãe da Sara, fruto da novena, da Doce Espera, viu, gente? A gente tem muitos frutos lindos, maravilhosos dessa novena. Gente, o Fabrício, o homem mais apaixonado, coisa mais linda, está aqui falando boa noite para minha esposa linda, que está de visual novo, com cabelo curto. É muito amor, né, gente? O Fabrício e a Michele também estão com a gente juntinhos, desde o início da primeira novena da Doce Espera, né? E a gente hoje tem eles aqui como irmãos de comunidade, uma alegria para nós. Bom, a gente estava falando aqui na novena sobre Sara e Tobias, falando sobre a presença do anjo Rafael, né, que fez ali a união dos dois, segundo a vontade de Deus. O Senhor ouviu as preces, ouviu as orações e os uniu. E hoje a gente tem aqui um casal que passou por essa experiência de esperar em Deus. Olha como é importante isso, tá? Esperar em Deus que Ele iria prover, que Ele iria trazer essa pessoa escolhida, o homem escolhido, a mulher escolhida, né? O anjo Rafael também intercedeu por eles aqui, junto ao anjo da guarda, e foi unindo esses dois, que são frutos, né, da oração um do outro, né? Aqui estão juntos, na graça de Deus, e hoje vieram testemunhar para nós, membros da comunidade Divina Luz, consagrados, papai e mamãe do Joaquim, estão aqui nessa noite o Bruno e a Thaís. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Irmãos de verdade, né? De verdade. Irmãos de comunidade, meu irmão de sangue, minha irmã quase de sangue também. Aqui, ó, igualzinho. Uma alegria ter vocês aqui. É a primeira vez que vocês vão dar o testemunho juntos, né? Sim. Né? O Bruno já deu sozinho num Kairos para jovens e eu nunca dei junto com ele, não. Isso aí, muito legal, muito uma alegria ter vocês aqui nessa noite. E a gente estava falando sobre isso, né, na novena. A gente tem vivido isso, essa temática, né, esses dias, né, da espera, da doce espera. Inclusive, nessa sexta-feira, a gente tem essa adoração para os casais. E nós estamos abrindo para todos os casais, tá? Não só para aqueles que estão fazendo a novena conosco. Está sobrando o microfone ali, por favor, Sal. Não só os casais que estão vivendo a novena, mas para todos os casais que desejam participar com a gente, né? Então, todos estão convidados a participar. Agora parou, obrigada. Né? E a gente falando sobre isso, sobre essa espera no Senhor, e vocês viveram isso, né? Um tempo onde vocês pediram ao Senhor um namorado na época, agora já estão até casados, senhor e senhora, né? Mas como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Conta pra gente, um pouquinho. Começa você. Nós nos conhecemos no encontro de namorados na paróquia onde o Bruno frequentava. No caso, eu estava namorando uma outra pessoa e o Bruno também estava namorando uma outra pessoa. Então, a gente se conheceu ali naquele meio, né? Então, assim, ambos já desde o início, mesmo com outras pessoas, a gente buscava viver, né, esse namoro dentro da igreja. E aí, a gente se conheceu nesse encontro de namorados. E aí houve um tempo que eu terminei o namoro e o Bruno também, né? E aí, o que acontece? Na minha paróquia, as pessoas adoram fazer um comentário, né? Ficar ali tomando conta da vida dos outros, enfim. E aí eu falei assim, nossa, eu quero então frequentar uma outra paróquia para poder dar um respiro, né? E aí foi quando o padre lá dessa paróquia falou assim, olha, tem o Bruno, né? O Bruno é um menino muito bom, não sei o quê. Eu falei assim, legal, né? Mas o Bruno é um amigo, meu irmão e tudo mais. E aí ele começou a criar encontros para a gente se encontrar, né? Na verdade, né? Ele, às vezes, levava o Bruno lá para Maricá, onde eu morava. E aí eu também ia muito no Cafubá, onde a paróquia era dele. Vocês se chamavam de irmão, né? Irmão, irmã? Irmão. Meu irmão. Né? Mas como que é importante também isso, né? Porque todo bom relacionamento começa com uma boa amizade. Não tem como a gente ter um bom relacionamento se a gente não se torna primeiro amigo, né? Então, muita gente fala assim, meu amigo, minha amiga, que bom que ele é seu amigo, que bom que é seu amigo, porque é daí que vem, de fato, um bom relacionamento, né? E a gente era muito amigo, conversava muito, e aí a gente terminou, ficou disponível na praça, né? Aquela coisa toda. E eu abri os meus olhos mais rápido do que ela.
Ela foi mais resistente. Aí a gente começou a se abrir a isso e rezar muito, porque a gente queria que desse certo, né? A gente queria começar do jeito certo, então a gente orou muito para que realmente discernir a vontade de Deus para a nossa vida. E como a Thaís falou, o padre Cássio, né? Que é lá do Cafubá, foi o nosso cupido, né? Cupido padre, né? Foi chave principal, assim, ajudou muito, foi um grande intercessor nesse primeiro momento e conversava muito com Thaís, né, principalmente, porque você tinha mais resistências, né? Aí você poderia falar. Sim, ali junto na confissão, enfim, no direcionamento com ele, eu via que eu tinha muito medo de me apaixonar realmente, de estar num relacionamento novo, porque eu me feri muito no antigo relacionamento. E aí ele foi conversando comigo, né, para poder a gente se abrir e orar e tudo mais. E houve também esse discernimento da gente pedir a intercessão da guarda. Foi quando a gente começou a pedir a São Rafael, na intercessão dele, Nossa Senhora também, mas principalmente a intercessão dos anjos, para que eles entrassem em harmonia, né? Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, assim, olha, o Bruno, né, tinha despertado o interesse primeiro, e aí a gente conversou sobre isso, falou assim, olha, então você reza para os anjos da guarda, eu vou rezar para o meu, para que eles entrem em harmonia e intercedam pela gente, né? E foi assim que aconteceu, foi uma amizade muito bonita, muito profunda, realmente a amizade no começo, tanto é que o término dele foi cura para mim. Então, assim, quando o Bruno ele terminou o namoro e ele me contou como foi o término do namoro dele, eu desabafei com ele tudo que eu queria ter dito para o meu ex-namorado. Então, o Senhor usou o Bruno até nesse momento para poder me curar das mágoas e feridas que eu tinha. E aí eu falei para ele, assim, nossa, por que você está brigando comigo? Isso já aconteceu faz tanto tempo. Eu falei assim, não sei, eu não sabia. Só sei que eu ficava ali questionando ele, reclamando, mas não era sobre ele, era sobre mim. E depois eu vi o quanto Deus trabalhou em mim já desde nesse início da nossa caminhada juntos. É o que vocês colocaram, né? Muito importante, vocês foram apresentando, entregando para o Senhor em oração. E como que é importante isso, né? A gente dizer para o Senhor aquilo que a gente quer. Né? A gente, essa semana, na oração da manhã, meditava sobre essa palavra do cego de Jericó, e Padre Léo sempre falava dessa passagem que é como se Jesus tivesse bom humor. Ele falava, não, Jesus é bom humor, não é possível, porque ele chega diante do cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, me dá um cão guia para poder andar melhor, assim. Não, claro que eu quero ver, então, né, que eu veja. E o Senhor falou para ele, vê. E seja feito conforme a tua fé. Então, a gente precisa falar para o Senhor aquilo que a gente quer. Você que está passando por esse momento da doce espera, esperando uma graça de Deus, um Filho de Deus, você já espera que você esteja vivendo. Talvez você esteja agora aguardando alguém como Sara, como Tobias, esperando no Senhor, pedindo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fala para o Senhor. Às vezes a gente fica assim, não vou pedir não, porque eu não sei se eu mereço, eu não sei se o Senhor vai querer me dar, se é a hora. Aí já começa a ter dúvida, se é minha vocação, se não é. Né, o tempo vai passando, as dúvidas vão vindo. Então, fala para o Senhor, fala para Ele o que você deseja. Né? Então, isso é muito bacana que vocês colocaram. Vocês foram apresentando a Deus a necessidade, o que vocês gostariam, e o Senhor ouviu. Né? E a questão da espera, quando a minha ex-namorada, ela era evangélica. Né? E quando eu comecei a namorar, eu não era da igreja. Aí eu entrei na igreja, fiz a crisma, entrei na igreja católica, comecei a me apaixonar cada vez mais por Deus, mergulhei no serviço, na minha vocação, e eu esperava e procurava uma namorada católica. Né? Então, eu fiz de tudo, né, para que o relacionamento desse certo, rezei muito pela conversão, porque eu buscava isso, esperava aquilo, mas não foi da vontade de Deus que aquilo acontecesse, né? E a Thaís chegou na minha vida como uma resposta de Deus, né? Das minhas orações, que eu queria alguém do meu lado que me acompanhasse dentro da igreja, que era o meu
principal motivo, né, de viver, que é estar na igreja. E eu queria que a pessoa que estivesse do meu lado, minha esposa, enfim, estivesse do meu lado, católica, né? Então, esse momento de espera durou também durante o meu outro relacionamento, e ele se encerrou nesse momento que eu encontrei ela. E é importante também dizer que, claro que Deus coloca as pessoas na nossa vida, no nosso caminho, coloca a pessoa certa, mas a gente precisa se dedicar para dar certo, né? Porque não existe alma gêmea, né? Existem duas pessoas que se dedicam para dar certo, né? Então, as duas pessoas precisam fazer renúncias, precisam conversar, se conhecer e correr atrás para dar certo. E naquele momento, a Thaís, antes da gente namorar, estava resistente. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse, acho que ela não vai me querer não, então eu vou partir para outra, entendeu? Vou esperar a outra aparecer. Eu podia ter feito isso, mas Deus colocou no meu coração que eu tinha que me dedicar, então eu busquei dar certo, e depois ela foi correspondendo e a coisa rolou, entendeu? E vocês falam também que no testemunho, né, na história de vocês, que teve uma palavra. Volta e meia eu falava para ela, acho que encontrei esse tesouro, hein? Acho que encontrei esse tesouro. Aí a gente começou o nosso discernimento, começou a orar juntos, e Deus colocou uma palavra, que está em Isaías 45:3, que fala que Deus... Como é que está escrito direitinho? Dá a Bíblia aí rapidinho, só para... E essa questão da resistência, gente, claro que eu também me permitir estar aberta para que o Senhor trabalhasse isso, né? Então, assim, fica parecendo que o Bruno ficou ali enchendo, né? Não foi isso, não. Assim, ele respeitou o limite. A gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, assim, eu estava aberta ali a esse momento, ali junto com ele, de viver essa graça de Deus, porque eu via nele também essa vontade de dar certo, como ele mesmo falou. E a palavra que foi colocada foi exatamente essa. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Então, essa palavra veio, eu não tive mais dúvida, né? Foi na semana seguinte pedindo namoro, né? Foi. Através de uma profecia. Aí... É verdade. Porque eu sempre falo que... no dia dos namorados daquele ano, 2013, que a gente começou a namorar, eu fui ali na Porciúncula, tava solteira, aquela coisa triste, né? Às vezes bate a tristeza, né? Solteiro não fica triste todo dia, mas tem algumas vezes que, né? Bate uma bad. Dia dos namorados, né? Fui lá na missa, aí o padre chamou todos os namorados lá na frente. Falei, tá bom, todos os namorados lá. Aí um monte de casal lá, um monte de casal católico. Eu falei, caraca, será que eu vou ter isso um dia? Né, orando, pedindo a Deus e tal. Aí eu vim pro grupo de oração e no momento de adoração o nosso fundador colocou a palavra que até o fim do primeiro semestre daquele ano, que alguém que estava orando ali iria conseguir a namorada. Aí eu tomei posse dessa palavra e... cara, porque assim, as palavras que Deus coloca, se a gente não toma posse, ela fica no ar, outra pessoa pega... Porque a palavra de Deus é colocada naquele momento, você precisa tomar posse. Eu tomei posse, né? E no dia 30 de junho, o último dia do semestre, eu pedi ela em namoro e aconteceu. E eu nem lembrava dessa palavra, eu fui lembrar depois. Falei, Thaís, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Exatamente no mesmo dia. Não foi nem combinado, não. Mas foi no dia, entendeu? E ele saiu com uma rosa na bolsa, daqui até Maricá, botou a rosa na mochila. Chegou lá, não tinha mais nada, né? Só as pétalas, né? Chegou murcho. Mas valeu super a intenção. Mas valeu a intenção, foi lindo. Todo mundo aqui torcendo por ele, saiu daqui com a mochila nas costas, com a rosa dentro. Aí os meninos, Bruno, vai dar certo, estamos aqui na torcida por você, rezando e tal. Foi bonito. Foi uma torcida, as meninas aqui precisavam ver. Quando ele voltou, todo mundo, e aí? Ela aceitou. Jogaram ele pro alto. Foi uma comemoração aqui, né? E aí vocês juntos, né? Já desde 2013, né?
E esse caminho de construção, como a gente falou, do namoro, primeiro vem de uma grande amizade, surge ali, vocês vão se conhecendo, e isso é muito importante. Gente, há um tempo para cada coisa, né? Diz a palavra de Deus, isso que a Thaís falou é muito importante. Houve o tempo da cura dela, né? Junto ali, no início do relacionamento, aí vem o namoro, um tempo de se conhecer, de curtir mesmo, né? De estar junto, conhecer a família do outro e tudo mais, e aí vem o passo do noivado. Esse momento que agora a gente vai querer dar um passo a mais. Como é que foi esse momento para vocês? Um pouco antes desse passo do noivado, uns anos antes, né? Foi um outro marco da nossa história, foi a entrada na comunidade. Porque eu também tinha resistência. Gente, é uma pessoa precisava muito de foi curada, cura, né? Foi Hoje curada, eu assim. faço parte do Ministério de Cura. Mas, assim, houve essa resistência também de fazer parte de uma comunidade. E Bruno, né, ele tinha esse desejo, né, de viver aqui dentro, né, o carisma pulsando, e eu tinha essa resistência. E aí, numa missa de cura, já fui me sentindo mais à vontade, e aí houve o meu chamado também, através de uma adoração que teve só para os membros, e aí o nosso fundador chamou assim, vem a namorada do Bruno aqui na frente, receber a oração, vai representar todos os jovens que estão para entrar na comunidade, mas estão com medo, enfim. E ele colocou ali, e ali meu coração bateu forte, e eu não queria contar para ele na hora, né? Tanto é que eu procurei você para conversar, porque eu não queria que houvesse essa influência, porque o meu chamado aqui dentro ele é individual, né? Então, assim, claro que é uma graça muito grande dividir essa vocação com ele, dividir esse carisma com ele e com a família, né? Mas eu precisava ter esse momento também sozinha. E aí, quando eu contei para ele, foi uma emoção muito grande, né? E aí, dar esse passo para o noivado foi algo muito, muito sólido, porque a gente estava caminhando dentro da comunidade já. Então, a gente já tinha muitos casais como referência, a gente já tinha muito essa vivência, né? E a gente falou assim, nossa, vamos dar esse passo. Tanto é que o pedido, né, o acordo para a gente realmente noivar foi dentro de um cerco de Jericó, que a gente tem aqui na comunidade. Então, foi diante de Jesus, a gente tomou essa decisão de ficarmos noivos, e noivos por 2 anos. Né? Então, tudo com o Senhor na nossa vida foi através de promessas. Então, nós colocamos ali para o Senhor, queremos ficar 2 anos noivos. Muitas pessoas querem ficar rápido ou mais tempo, mas a gente colocou para ele 2 anos. E por quê? Isso que você falou, né? É bom a gente dizer para o Senhor o que nós queremos, o que você quer. Então, a gente colocou assim, a gente quer viver o primeiro ano aprofundando muito a nossa vida espiritual como casal, nos preparando ali espiritualmente, e o segundo ano, né, vem o financeiro, vem essa questão toda de festa, de burocracias, enfim, que tem o casamento. Então, foi isso que aconteceu. Nós vivemos muito intensamente ali a preparação espiritual, que nos deu a base para poder viver esse momento da parte financeira, de casa e tudo que envolve um casamento. Então, foi um passo na fé, né? Foi esses 2 anos importantes para nós e, realmente, depois de 2 anos, a gente se casou. Porque o Senhor não faz nada pela metade, né? Ele deu esse tempo para nós e a gente sabia que, se passasse desse tempo, e também ia perder o sentido, e se fosse antes, também não faria sentido. Ele não permitiu que fosse antes. Teve um momento que a gente achou assim, dá para antecipar mais um pouquinho, né? E aí aconteceu um monte de coisa que não era para acontecer. Então, realmente, era para ser no 2º semestre, porque foi o que o Senhor colocou, 2 anos. Isso que a Thaís falou da vocação é muito importante. A gente falou sobre isso no encontro vocacional, né, que teve aqui esse ano. A Thaís testemunhou sobre isso. E bom você falar agora, porque o chamado ele é individual, de fato. Deus precisa fazer algo dentro de nós. E muitas vezes, quando a gente namora, ou quando a gente já é casado, a gente tem aquela expectativa que o outro viva aquilo que a gente vive. A gente quer estar junto no mesmo lugar. E deve ser um desejo do coração, mas precisa ser com muito respeito, com muita paciência, com muita sabedoria, porque há um tempo para cada coisa, né? A gente já falou aqui para vocês também, testemunho da Mari, do Saulo, né, que aconteceu isso. A Mari vinha para cá, para a comunidade, sempre muito feliz. O Saulo muito desconfiado,
que alegria é essa? Minha mulher tá chegando em casa muito feliz, estou achando estranho. Um dia ele veio aqui ver que alegria era essa. Aqui não, foi lá em Cachoeiras atrás dela, né? Que alegria é essa? E minha mulher chegando em casa 1h da manhã, feliz da vida, né, da missão. E era a alegria que a gente encontra aqui no serviço. Então, ali, naquele momento, quando ele foi, depois teve um momento onde ele estava no grupo de oração e o Senhor falou diretamente com ele, né? Qualquer dia a gente chama Mário Saulo aqui para dar um testemunho mesmo, né, dos detalhes dessa história aqui para nós. Mas há um tempo para cada coisa e há essa ansiedade muitas vezes no coração, né? Quando um está e o outro não está. Então, é apresentar para o Senhor e pedir para que Ele haja no tempo certo, na hora certa, que o Senhor vai mudando, Ele vai moldando o coração aos poucos. Assim como Ele entra no nosso e faz a transformação, Ele faz na vida da pessoa por quem nós estamos orando também. Então, não tenha pressa, não tenha ansiedade, mas se abandone nas mãos de Deus. Foi isso que eles fizeram. O Bruno, apesar de querer muito que a Thais estivesse aqui, né, lógico, desejava muito, mas ele respeitou a hora que ela realmente ia sentir no coração, e foi algo natural. Aconteceu, como ela falou, né, foi também, aí não tinha como, receber oração pelas mãos do fundador. Aí veio o batismo no Espírito ali, não teve como, o Senhor agiu logo, agiu rápido, né? Mas foi esse encontro que ela teve com a comunidade na Luz, foi o amor, né, do Senhor por ela aqui dentro, esse chamado, e ele fortalece. Então, dentro da obra, os dois têm esse chamado, são consagrados, mas cada um, né, recebeu o seu convite pelo Senhor individualmente. E eles não estão aqui um pelo outro, estão aqui pelo Senhor, e assim ele fortalece a união dos dois, né? E aí... E esse tempo, né, que assim, eu já estava muito feliz porque eu tinha uma namorada católica, né, já estava, tipo, realizado, né, e eu colocava isso para Deus, porque se fosse a vontade dele, seria, pô, o sonho acontecendo na terra, entendeu? Então, eu não sei, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não sei como eu não te pressionei, acho que foi uma graça de Deus, porque, assim... Foi uma graça de Deus, eu não pressionei, eu lembrando agora, realmente, porque Thaís falava assim, que você participou de um acampamento, né, lá na Dom de Deus, e aí, fala esse é importante. Não, que o padre já estava voltando, aí voltou só em você e falou um negócio no seu ouvido, que você seria missionária, essa coisa toda. Sim. Já falei, né? Isso. Que ela seria missionária e tal. E ela falava isso muito pra mim. Aí eu falava, Comunidade Vina Luz, uma família missionária, na minha cabeça, né? Aí eu falava, amém, vamos orar. Aí ela falava uns negócios assim, na Divina Luz tem isso. Mas eu não falava nada. Foi esperando. Entendeu? Agora, vamos avançar um pouquinho, né? Tem muita coisa nessa história, né? Agora, sim, vocês casaram, né? Noivaram, até a Claudinha está lembrando aqui, né? Foi uma cerimônia linda dentro da comunidade, o noivado de vocês, né? Uma bênção muito grande receber a graça aqui na Santa Missa. E depois, né, vem o casamento, e com o casamento... vieram também algumas grandes tribulações também, assim, que vocês passaram, não entre vocês, mas assim, na família, e que vocês precisaram ser esse apoio, esse suporte um do outro. Como é que foi? Teve primeiro você, né, com seu avô, Bruno também. Então, nesse ano de 2018, foi um ano que... Houve também, eu não estava trabalhando também, né? Então, assim, existia a promessa, nós íamos casar aquele ano, então estava nas mãos do Senhor. E então tinha toda essa questão, né, de trabalho, de casa e tudo mais, mas o Senhor estava provendo, porque havia ali o desejo e o coração aberto para isso. E aí eu comecei no emprego em março, e, se não me engano, em abril, o meu avô ficou doente, né, com um câncer. E ele mora em São Paulo. Então, assim, às vezes eu precisava me ausentar já nesse início. Eu mal tinha começado a trabalhar. E já tinha essa ausência. E ali a gente precisava se apoiar muito, porque, além da doença do meu avô, era o nosso último ano de faculdade. Você se formou também em 2018, né? Eu também, mudança de vida, e foi a nossa consagração também na comunidade. Então, a gente estava já... Foi o ano, o marco da nossa vida foi 2018, depois, né, claro, do Joaquim, desse ano.
mas houve momentos muito fortes de tribulação e era o ano do milagre, né? 2018 foi o ano do milagre, o ano profético, né? Esse ano da esperança, e eu pude viver ali esse ano na carne, né? Porque meu avô estar aqui hoje é um milagre de Deus. O Senhor ali proveu coisas impossíveis à medicina, impossíveis aos nossos olhos, e meu avô estava lá de pé no nosso casamento. Isso foi uma graça muito grande, e o Bruno foi esse apoio. Então, assim, tudo que a gente vive hoje no nosso casamento, claro que mais intenso, aí foi um treino, um noivado, foi um treino, um namoro. Então, assim, o ano do nosso casamento foi um ano muito agraciado, mas também um ano muito difícil, mas tivemos a certeza de que realmente somos feitos um para o outro, porque um foi um apoio do outro nesse momento, as nossas famílias também, toda a nossa família missionária nos apoiando, porque também no nosso namoro somos nós e Deus. Nós, Deus e a comunidade Divina Luz, porque sem ela a gente não estaria aqui hoje. E no ano do nosso casamento também, acho que alguns meses, um mês depois do seu avô, o meu avô teve AVC, né? Tipo, tudo antes do casamento. E ele, infelizmente, não conseguiu ir no nosso casamento e 3 meses depois veio a falecer. Foi um momento complicado também, só que Deus dá o conforto e Deus dá as respostas quando a gente não tem, quando a gente não entende, né? E naquele ano eu vi que era o melhor a ser realizado na vida do meu avô, apesar de querer que ele tivesse no meu casamento, enfim. Mas foi a vontade dele, foi o melhor para o meu avô, e são as tribulações que acontecem, né? Que é normal. E aí veio o nosso casamento. Graças a Deus a gente tem um casamento maravilhoso, abençoado, sou muito feliz. E no ano... Pode já chegar, né? No ano de 2021, né, no ano passado, eu descobri que eu estava com um câncer na tireoide. Né, eu vinha acompanhando esse nódulo desde 2016 e nunca aumentava de tamanho e tal. E em janeiro daquele ano, a gente descobriu que cresceu, né, o tumor, e teve que fazer um outro exame para ver se era maligno ou benigno. A gente fez o primeiro exame e deu inconclusivo. Não dava para saber se era ou não era. E aí teve que fazer mais um outro exame, mais sofisticado, para realmente ter certeza se era ou não. E quando eu fiz esse exame, ia receber esse resultado por e-mail, eu tinha certeza que não ia dar nada. Sim, eu estava muito tranquilo, estava muito em paz. Thaís estava até mais nervosa que eu na época, mas eu estava muito em paz, muito tranquilo. E eu vinha de respostas de Deus negativas, de esperar uma coisa de Deus e Deus dar outra. E eu falava, tá bom, vamos seguir. Tipo, uma decepção, né? Porque a gente às vezes espera tanto aquilo, acha que Deus tem que realizar daquele jeito, e às vezes a gente se decepciona. Mas Deus, como o meu formador falou, Deus não é meu garçom, né? Deus não vai me dar o que eu quero. Deus vai dar o que é melhor para mim. E naquele ano, aí quando eu abri o e-mail, deu que era maligno, que tinha mais chance de ser maligno. Que ali meu chão caiu. Eu falei, não é possível, Deus, de novo. Eu confiei no Senhor, tinha certeza que não ia dar nada, e deu maligno. E ali foi um momento que eu fui muito provado. Eu e a Thaís, né, vivemos um deserto muito grande, um deserto que eu nunca tinha passado, né, eu nunca tinha passado por essa... nós dois juntos, isso você falou, né? Nós dois juntos, e foi um momento muito difícil, porque eu senti na pele o que muitas pessoas falam que passam, a questão do deserto e a desconfiança mesmo em Deus, infelizmente, porque nós somos humanos, né? E eu, na minha humanidade, julgava outras pessoas que falavam que vivia uma certa tribulação e estava fraco na fé. Eu falei, poxa, é só confiar, só acreditar e tal. Mas eu vivi na pele uma situação que eu não conseguia.
entendeu? Que eu parecia que não tinha forças para confiar, para acreditar, mas a gente seguiu em frente. E Deus foi confortando, né, perto da cirurgia. Deus me ajudou a abrir o meu coração para os meus irmãos, né? Naquela época a gente estava em pandemia ainda, e a gente fazia um ministério online, que eu fazia parte do Ministério da Cura, e aquele ministério ali foi muito importante para mim, porque eu sou muito reservado, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E ali naquele ministério, a gente falava, né, aquilo que a gente estava precisando de oração, e ali eu fui começando a me abrir, a pedir ajuda. Olha, estou precisando de ajuda, minha fé está fraca, eu não estou conseguindo rezar direito, estou muito fraco, orem por mim, por um milagre acontecer, porque eu não queria passar pela cirurgia, e estava fraco na fé. E aquilo ali foi me ajudando muito. Eu acho que eu sempre falo que a minha maior cura não foi a cirurgia ter sido um sucesso e não ter mais nada, mas foi poder contar com os meus irmãos, de saber pedir ajuda. Essa foi a maior graça que eu recebi em relação a isso. Porque Deus me mostrou que eu preciso das pessoas, que eu preciso dos meus irmãos, que eu preciso da minha família, que eu não sou super-homem e que eu preciso ser suportado, né? Ter o suporte das pessoas. E graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Quem tem câncer nunca para de acompanhar, né? O que teve, né? Mas eu já estou fazendo um acompanhamento que agora é anual, né? E estou praticamente curado, né? Thaís fala. toda vez que eu falo estou praticamente curado, tá curado. Eu tô curado. Toma posse, garoto. Tem que tomar posse. Então, tá graças a Deus, deu tudo certo. E depois de uma grande tribulação, Deus dá a calmaria, né? E depois de 20 dias operado, né? Alguma coisa assim, 20 dias operado, a gente descobriu que estava esperando o Joaquim. Que a gente, naquele momento, a gente começou a se abrir para isso, mas Deus quis dar a bênção muito rápido, né? Graças a Deus. Ele soube o momento certo. O Joaquim tá ali. Traz ele aí. Traz o molequinho. Todo mundo querendo ver o Joaquim. Palmas pro Joaquim! Então, esse momento... O elevado de Deus. Oi? Tá olhando para onde? Ai, gente. E esse momento que nós vivemos, fomos sustentados pela comunidade, né? Pelos nossos irmãos e família. Foi como o Bruno falou, assim, ele aprendeu a pedir essa ajuda. E a gente ali, como casal, se fortaleceu ainda mais. E também o Senhor sabe o momento certo, né? A hora certa, porque somos dois ansiosos. E a gente falava assim para o Senhor, também outra promessa. Senhor, depois de 3 anos de casado, né, se o Senhor puder dar essa graça do filho, né, que ele venha. E ele veio 1 mês antes de a gente fazer 3 anos de casado. Não, depois. Né? A gente fez e ele estava lá, já estava lá presente. Né, neném? E nesse momento, eu falava muito para o Bruno assim, como é que vai ser? Porque o ano da cirurgia dele, e a cirurgia só foi passando para frente. E ela ia nascer no metade do ano, e aí foi jogando para o final. Eu falei assim, não, vai ser da vontade de Deus. E era o ano que a gente queria realmente começar ali a tentar, né, para a chegada de um neném na nossa família. E o Senhor, eu falei assim, Bruno, não vai ter como, porque se eu engravidar e você for fazer sua cirurgia, eu vou estar muito nervosa e vai atrapalhar, enfim, achava que não era o momento. Mas o Senhor que sabe das coisas, né? O Senhor sabe do momento certo. Então, o Senhor só deu para a gente perceber, né, que realmente tinha o neném a caminho 20 dias depois que o Bruno tinha operado. Porque se eu soubesse naquele momento, talvez ia desestabilizar todo mundo. E naquele momento precisava ser forte, né, para poder suportar aquela situação. Eu vou pedir para Bruno, para o pessoal aí, pega o violão para a Bruna aqui. Passa o Joaquim para a mamãe. E
A palavra de Deus que a gente lê hoje na novena está em Tobias, né? Capítulo 3, versículo 20. Diz assim: não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá a libertação. E que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. A gente vai encerrar o nosso programa de hoje. Mário vai dar os avisos antes da gente encerrar. Eles vão cantar para a gente fechar o nosso programa. Thaís falou muito das promessas de Deus, né? E a gente sempre cantava essa música no final do programa, das mulheres, sempre no final das adorações. Eu creio nas promessas de Deus. Eu quero dizer para você isso, creia nas promessas de Deus. Bruno e Thaís estão testemunhando hoje aqui para nós. A espera. Seja por um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, o momento certo, né, de dar o passo do casamento, do noivado, de ir avante dentro de um relacionamento, passando por tribulações, passando sim por desafios, por enfermidades, por situações inesperadas, mas junto do Senhor nós encontramos aquilo que nós precisamos. Só em Deus encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Eles encontraram isso aqui, nessa fonte de bênção, que é a comunidade Divina Luz, a nossa casa de oração. Aqui é onde o nosso coração é regado, aqui é onde, até muitos padres falam isso, né? Aqui é o nosso oásis, aqui é onde a gente é fortalecido diariamente. E nós estamos aqui por você, para você, né? Nessa evangelização, levando Jesus todos os dias na nossa programação, nas nossas missões, nos nossos grupos de oração, levando a palavra de Deus para que você creia nesse Deus que nos resgata todos os dias, que nos retira da escuridão, que nos retira da morte, que nos traz para a vida diariamente. Toma posse você que está fazendo essa novena. Toma posse você que espera no Senhor por essa bênção, pela conversão, pela cura, pelos milagres, porque o Senhor vai realizar. Creia nas promessas de Deus. Após a tribulação vem a libertação. E se houver castigo, haverá acesso à misericórdia. Porque vós, Senhor, não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Que a alegria do Senhor seja sempre a tua força. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Contigo, Mário. Queria agradecer aqui em nome de todos que estão aqui interagindo, né? Agradecer por esse testemunho da Thaís e do Bruno. Tenho certeza que arrastou e vai arrastar multidões, né? Muitas pessoas aqui sendo levantadas, né? E colocando aqui mensagens para vocês de carinho, né? O quanto é linda a história de vocês. O Fabrício e a Michele falaram que lembram a história deles. As irmãs de comunidade, né? Alegres com o testemunho, por conhecer um pouco mais do casal. Muita admiração por esse casal lindo e abençoado. A Cláudia colocou, né, como a Clara falou, né, o noivado foi uma missa inesquecível. Nunca tinha ouvido falar com tanta unção e amor sobre a experiência vivida e que estava por vir. Lindo e guiado inteiramente por Deus, né? Testemunho lindo, que Deus abençoe sempre essa família. Amo vocês, bênçãos, Solange. A Tati também falou que está muito feliz, se vocês são lindos. A Zuíla, quanta gratidão, família linda. Muitas pessoas assim felizes, né, de ouvir as palavras de vocês, né? A Cláudia Câmara colocou: eu me emociono sempre, todas as vezes que ouço esse testemunho. É um exemplo de força, perseverança e muito amor por Jesus entre eles. E realmente, né? Aí a gente vê como Deus faz, né? Quando está nos planos do Senhor.
Então, já quero agradecer a presença de vocês, todas as mensagens de carinho por esses irmãos lindos, né? Por essa família linda. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, né, por compartilhar essa live. É muito bom estar aqui toda terça-feira, assim como vocês aí de casa recebem, né, toda essa unção, essa graça. A gente que está aqui também, a gente pertinho também sente todo esse amor do Senhor, né? Então, muito obrigada por estarmos aqui juntos, unidos, nessa comunidade, nessa família que é a Divina Luz. E lembrando dos nossos recados, né? Sexta-feira, o último dia da novena da Doce Espera, dia 18, às 20 horas. Vamos fazer a novena presencial com adoração ao Santíssimo Sacramento. Venha, você casal que está na Doce Espera, você que também não está na Doce Espera, né, do bebê, né, ou outra Doces Esperas, você também é convidado a estar aqui com a gente. Vamos ter às 8 horas a loja aberta, a cantina de vinhos, né? E no sábado teremos a nossa noite de petisco, com muita animação, muita diversão. Convide a sua família, você que é membro, Voz de Cura e Libertação, né? Um dia inteiro para você estar aqui sendo curado e liberto, junto conosco. E a nossa loja maravilhosa, visite lá no Instagram, né? Divina Luz Loja, e já faça a sua encomenda. Temos muitos produtos do Brasil, camisa, terço, né? Vem comprar com a gente para você divulgar nossa marca e evangelizar através desses produtos, né? Que levam luz para a casa de vocês. Boa noite e um beijo. Ficam com Deus. Amanhã a gente se vê, gente. Grupo de oração amanhã à noite às 20 horas aqui na nossa sede. A gente espera por você. Amanhã tem o 7º dia da nossa novena, antes do grupo de oração. Então permaneça acompanhando a nossa programação. Reze conosco. Deus abençoe. Obrigado pela companhia de vocês e siga crendo. Eu creio nas promessas de Deus. Crê e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém? Boa noite. Fique com Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.